Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Ele trabalhou na roça, foi auxiliar de marceneiro, office boy e carteiro. Formou-se em letras na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, fez concurso público e abraçou em 2007 a carreira de policial federal. Casado há 14 anos, é pai de 2 filhos. Em 2012, entrou na política, elegendo-se vereador em Cascavel. Em 2014, conquistou seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Tenho a grata satisfação de entrevistar nesta noite, mais uma vez, fazia algum tempo que não conversávamos aqui no estúdio da TV Tarobá, o deputado estadual pelo Partido Pátria Livre, Márcio Pacheco. Boa noite, Márcio. Obrigado por atender o meu convite. Acho que a gente conversou logo no início do mandato, né? Se não me engano. Quando eu assumi a presidência, acho que foi, né? Acho que você assumiu a presidência da Câmara. Acho que Isso. depois da sua eleição de deputado não tínhamos conversado ainda. Não me recordo exatamente, mas enfim, cara. Mas se conversamos já faz tempo. É verdade, mas é um prazer, o prazer é meu. Eu que agradeço o convite, é sempre uma gentileza, né? Você convidar, sempre um prazer falar com você, com toda a tua nobre, né, audiência. Obrigado. Agora, Márcio, para usar uma linguagem própria da profissão de policial, que é a sua carreira de vida, né? O seu primeiro ano na Assembleia Legislativa foi um autêntico batismo de fogo, né? Porque você entrou em plena crise política e econômica que estava agitando o Estado no início de 2015. Como é que foi isso? Olha, cara, eu acredito que 2015 entra para a história do Brasil e do Paraná. Como um dos anos mais críticos do ponto de vista político, acho que os maiores escândalos de corrupção, principalmente, do Brasil, não sei se os maiores, mas parte dos maiores aconteceram no ano de 2015. Acho que a Polícia Federal... Foram revelados, pelo menos, né? Exatamente. Acho que nunca atuou tanto, de maneira tão forte, como atuou. Atuava, mas assim, nunca houve tantas prisões, tantas delações, com o auxílio do próprio Ministério Público, né, do doutor Sérgio Moro, que não dá para descartar a importância dele nesse cenário todo. Então, o Brasil viveu um ano de escândalos, um ano, e talvez, acredito que inesquecível, né? Tantas prisões de pessoas muito importantes, você vê um senador sendo preso dentro do Senado, quer dizer, uma coisa muito forte, né? Muito forte. E no Paraná também, acredito que nós tenhamos vivido aí um ano inesquecível, né? Eu acho que esse dia 29 de abril já está batizado realmente assim como um dia que deve permanecer na história, um dia negativo para o Paraná, para o governador, para a Assembleia Legislativa, muito ruim para o Paraná e óbvio que até culminar no dia 29 de abril, teve todo um momento antes ali de muito debate, de muito embate, de muita, até mesmo já violência um pouco antecipada, enfim, um enfrentamento muito forte. E é óbvio que para quem estava começando na Assembleia, ainda mais eu que tenho uma carreira política muito breve, né? Comecei em 2012, não sei o que é ser vereador, porque já me elegi de cara, acabei sendo presidente da Câmara. Então cheguei na Assembleia com uma experiência muito pequena, né? Vamos dizer. E aí a gente conseguiu, felizmente, acho que fazer um bom mandato, um bom primeiro ano de legislativo no Estado, e a gente conseguiu, acho que, administrar bem esse cenário todo, que foi muito ruim para o Paraná, mas eu acredito que para o nosso nome, para o nosso trabalho político, acabou sendo muito positivo, porque a gente conseguiu se identificar, mostrar nossa postura firme, sem desrespeitar ninguém, mas mostrar que nós tínhamos um compromisso com a nossa consciência, com as pessoas que nos elegeram. Márcio, você não apoia o governador. E a gente sabe que é dura a vida de deputado que faz oposição a qualquer governo, de um modo geral. Pois não é chamado para anunciar liberação de recursos, inaugurar obras, entregar ambulâncias e coisas assim que rendem votos e atraem admiradores. Diante disso, de que forma você tem procurado corresponder às expectativas de seus eleitores? A gente sabe que a função de deputado não é propriamente uma função, digamos assim, muita gente rotula até de office boy, né? A função do deputado verdadeira é legislar e fiscalizar, mas não há como dissociar o fato de que o deputado é chamado pelas suas comunidades para levar obras, buscar recursos. Como é que você tem procurado pautar a sua atividade de parlamentar, sendo da oposição? Eu acho que 2 pontos são importantes. Um, você disse, eu não sou chamado para inaugurar obras, eu não sou chamado para ser o correspondente daquela obra. Porque é isso que, para as pessoas que entendem um pouco de política, sabem que é isso que acontece. Não existe isso do deputado, ele é que traz a obra. Não, na verdade é todo um jogo político, é um teatro muito bem feito, onde há uma pressão da população, da sociedade, por uma razão ou outra, de uma necessidade da cidade de Cascavel, por exemplo. Quando o governador define por trazer essa obra,
aparece, né, um deputado que naturalmente, certamente sempre faz parte da base de apoio desse governo, no caso do prefeito não é diferente, e aí fica como se ele tivesse trazido a obra. Na verdade, a obra veio muito mais pela pressão, às vezes até mesmo dos deputados de oposição, ou pressão da população, ou o próprio compromisso e obrigação do governador de trazer as obras que Cascavel precisa e merece. Por quê? Porque ele, por si só, é quem tem autonomia e os votos que ele fez em Cascavel lhe dão a obrigação de trazer investimentos para Cascavel. Então, esse é o primeiro ponto, a gente não é chamado. E o outro ponto importante, Caio, é que o eleitor que depositou a sua confiança em mim é um eleitor muito esclarecido. É um eleitor que tem consciência de que a função do deputado não é essa, de ficar sendo esse leva e traz, esse correspondente de obras, de ficar trazendo uma ambulância, porque sabe que o problema da sociedade é muito mais do que trazer ambulância ou trazer um metro de asfalto. É de fazer política com P maiúsculo, de representar na concepção desses eleitores o que é certo, o que é a favor do povo e não o que é a favor do governo. Então, os meus eleitores, eles compreendem muito bem esse jogo e acredito eu, dificilmente acho que vamos encontrar um eleitor que tenha votado em mim e que esteja decepcionado com o nosso posicionamento na Assembleia. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, né, e lutando. Quais as ações que você, mais relevantes que você conseguiu efetivar nesse primeiro ano, que já poderiam, de certa forma, justificar o seu mandato, assim, na sua concepção? Eu acredito, Caio, por exemplo, no dia 29 de abril, nós fizemos um pronunciamento. Ontem eu estava assistindo um filme muito interessante, ele falava assim, que o que faz a mudança, o que marca uma pessoa na história não é as obras que ele fez, mas as concepções que ele conseguiu alterar para melhor na sociedade, o pensamento que ele conseguiu formar. Nós fizemos um discurso bastante importante, forte, no dia 29 de abril, que chegou ao acesso, por exemplo, de 1,5 milhão de pessoas. Então, quer dizer, é um discurso que certamente deve ter tido a simpatia de muita gente. Discurso que você distribuiu nas redes sociais, né, chegou que teve a muita esses gente, acessos. né, foi assistido efetivamente por quase 700 mil pessoas, enquanto que eu fiz 25 mil votos apenas. Então, eu acho que foi um dia importante que, embora nós tenhamos perdido, nós que votamos contra o governo naquele momento, mas politicamente que era nós ganhamos a questão muito. dos salários, da Previdência, a questão né? da Previdência. Da Previdência, o governo queria tirar os 6 bilhões público, lá da Previdência. Estadual, né? sim. Então, o quanto isso agregou politicamente, especialmente junto aos professores, isso foi muito grande. Mas mais do que isso, porque eu sempre falo assim, Caio, o que o eleitor quer do seu representante? E eu sei disso porque na campanha eu encontrei um rapaz, ele falou assim, olha, eu ia votar uma vez para um deputado federal X, e na véspera da campanha eu recebi a informação de que o deputado federal que mais trabalhava no Congresso era o deputado Y. E eu mudei o meu voto do dia para a noite para votar no candidato. Então, o que o eleitor ele espera? Que o seu representante trabalhe. É trabalho que ele espera. E disso o nosso eleitor, por exemplo, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, sabe que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Nós protocolamos, Caio, 84 requerimentos na Assembleia, nós protocolamos 21 projetos de lei, que na nossa concepção são projetos bastante importantes para o Estado do Paraná, para a população, e aprovamos dois projetos. Quais deles ou qual deles você destacaria e que você tem uma grande expectativa de que ele venha a virar lei? Olha, nós temos, por exemplo, dois projetos, Caio. Um que estabelece que toda a propaganda de órgão público apareça lá o custo da propaganda. Porque os governos, os deputados, os vereadores, eles fazem, às vezes, a administração pública em geral, faz muita propaganda para pouco resultado. E o custo disso sai do bolso do povo. Então, nada mais do que um direito do que o cidadão saber que aquela propaganda que o deputado, que o prefeito, o governador fez, custou ao seu bolso X valor no outdoor. E tem uma outra, esse projeto eu acho Nós vamos muito acabar bacana. descobrindo que uma ponte que custou 100 mil reais, ela Exatamente. gastou em propaganda 200 mil. Exatamente, que é o que acontece muito. E um outro projeto, Caio, dentro que eu destaco ainda, é justamente um projeto que proíbe que seja feita qualquer tipo de inauguração de uma obra, aquelas firulas que se fazem, aquelas propagandas que só virem propaganda de uma obra que não foi acabada, sequer às vezes foi iniciada. Então, proíbe que qualquer obra seja inaugurada sem que ela tenha condições mínimas aliás, de isso ser o Brasil viável. O Brasil, do modo geral, Exatamente. está repleto desse tipo de obra inacabada, inaugurada, ou mais ainda, inaugurada 2 ou 3 vezes. Exatamente. Né? E para finalizar, Caio, eu acho que foram assim, dois projetos que nós... É difícil, Caio, você conseguir aprovar um projeto na Assembleia. Muito difícil. Às vezes passam anos, né? Exatamente. O deputado já nem está mais lá e aí aprovado o Exatamente. projeto. Nós aprovamos emendas importantes a projetos de lei e aprovamos 2 projetos de lei. Um projeto muito difícil, inclusive, que é o projeto Alerta Vida, que estabelece, facilita, ajuda em muito as entidades, instituições de segurança pública do Estado na localização
de pessoas desaparecidas, que estabelece o Alerta à Vida, que é um aplicativo que todo policial poderá ter no seu celular, e o cidadão que tiver uma situação dessa, né, que queira Deus que você que está assistindo nunca tenha, vai poder se dirigir e fazer o comunicado em tempo online. Essa informação vai ser veiculada no estado inteiro. E o outro foi a aprovação do título de utilidade pública para o Cascavel Rosa, aqui de Cascavel, que presta um trabalho fantástico na prevenção do câncer. Prevenção e combate ao câncer. Para a gente encerrar esse bloco e um pouco esse tema da Assembleia, Márcio, como é que tem sido a relação sua com os deputados do Oeste, que são, acho que 11, né, deputados de toda a região? Sim. Vocês estão conseguindo se coordenar, apoiar emendas coletivas que possam beneficiar toda a região? Que aí tem mais força, né? Sim. Quando todos os representantes se unem em torno de uma causa. Nós montamos na Assembleia, Caio, a Frente Parlamentar em Defesa do Oeste do Paraná. Uma frente parlamentar formada por 11 deputados, todos os deputados, inclusive de Foz do Iguaçu, o deputado Chico Brasileiro, vem para Toledo, todos os deputados de Toledo, Marechal Cândido Rondon, enfim, todos são 11 deputados. E quem coordena essa frente parlamentar é o deputado Schiavinato. É um grande deputado, indiscutível a sua capacidade administrativa, de articulação e tudo mais. E ele sempre vem chamando a gente para discussões interessantes e importantes, sempre em defesa aí de maneira indiscriminada, por exemplo. Não tem... para tirar um pouco desse interesse pessoal. Fica mais o interesse coletivo, aquilo que é bom para Cascavel. Se Cascavel é região oeste, então todos os deputados devem apoiar. Nós temos avançado, temos muito ainda mais a avançar, mas acredito que estamos nos organizando. Porque foi um ano difícil, exatamente. Né? 2015, não deu nem tempo de dialogar muito, foi só confusão. Né? O Estado sem recursos. Sim, se imagina que algum desses projetos, que a bancada, em torno dos quais a bancada está unida, você acha que podem começar a acontecer? Eu acredito que sim, Caio. Até porque temos deputados que, embora diga assim, mas esse deputado não apoia o governo. Você lembra qual desses projetos que a bancada, que é um consenso de vocês, que tem unanimidade, está tendo mais prioridade? Olha, nós fizemos, agora não me recordo exatamente todos, Caio, mas, por exemplo, alguns pontos que são imprescindíveis para o desenvolvimento da nossa região. Melhorar a condição aeroportuária da região oeste. Isso é unanimidade, todos entendem sobre essa importância. Por exemplo, a questão da logística de transporte de carga da nossa região. É uma questão também que tem consenso na importância disso. A duplicação, por exemplo, das BRs nossas que passam por aqui, isso precisa ser melhorado. Isso é obra tanto do governo do estado quanto do governo federal, onde nós, como deputados estaduais, podemos também atuar. Então, vários pontos, os pontos principais, que não é de uma cidade, mas que é da região toda, estão em vários que estão realmente consenso dos deputados. Tem que ter um interesse mais amplo, né, para poder ter, evidentemente, o apoio esse consenso, exatamente. Márcio, na presidência da Câmara Municipal de Cascavel, ocupada logo no seu primeiro ano como vereador, você deixou um extenso legado de realizações que indiscutivelmente conquistaram a maciça aprovação da população, fator decisivo para conduzi-lo à Assembleia Legislativa. Creio que muitos dos seus eleitores devem estar sentindo um pouco a falta daquele protagonismo, que não dá para ser o mesmo no meio de 54 deputados, né? Verdade. Caio, na verdade, assim, é totalmente diferente, né? Claro. O gestor, o presidente de uma Câmara, ele é um gestor, ele toma decisões, ele age, ele administra, ele quem faz a administração do dinheiro público, inclusive, né? Seria uma prefeitura muito menor. Claro. Né? É óbvio que na Assembleia Legislativa você tem 54 deputados e eu sou um deputado desses 54. Naturalmente, a nossa autonomia cai muito. Mas justamente o que você falou, Caio, anteriormente, é o que de fato aconteceu. A nossa gestão na Câmara, e aí sim, nós entramos na política, entramos na administração pública sem nunca ter vivido uma experiência qualquer de administração. E conseguimos fazer um trabalho que surpreendeu a muitos, né? Um trabalho onde a gestão acabou sendo determinante, como você disse, uma gestão que trouxe muitos resultados efetivos, concretos. Reconhecidos, né, pela reconhecidos, população. Eu acho que essa é a melhor medição que tem é essa. Com certeza. E não vou ficar mencionando todos aqui, né, mas economia de dinheiro, devolvido 4 milhões para a prefeitura, transparência, determinamos, era uma reivindicação antiga, a divulgação dos salários dos servidores. Nós divulgamos não só os salários, os nomes e o que eles faziam, todos no site da Câmara, implementamos a TV Câmara, né? E mesmo assim, economizamos muito dinheiro. Redução, né, de cargos também? Reduzimos, tinham 9 diretorias na Câmara, Caio, com salários que chegavam até R$17 mil, isso em 2012.
nós reduzimos de 9, reduzimos para 2 diretorias apenas, e o salário não mais poderia chegar a 17, mas no máximo a 9 mil reais. Então, em uma série, diminuímos cargos comissionados, diminuímos as verbas de gabinete dos deputados, estabelecemos multa dos vereadores, desculpe, estabelecemos multa para o vereador que faltasse a sessão, quer dizer, o vereador faltou a sessão, como que você vai pagar? Tem que descontar. Então, foram várias ações. Na Assembleia já existe isso, né? Na Assembleia existe. Você pode ter, como é o Estado inteiro, então você pode ter no máximo uma falta por mês. Então, é justificada uma falta por mês. Senão ele perde, é cortado aquele ponto dele. Proporcional. Digamos. E não é proporcional a 30 dias, é proporcional à quantidade de sessões que existem no mês. Então, pode representar um prejuízo no salário, né? Bastante considerável, né? Então, uma série de ações que, de fato, motivou as pessoas a acreditarem que nós teríamos condições de fazer um bom mandato de deputado. Mas acho que assim, cara, de maneira muito breve, o que acontece? Onde nós estivermos, nós temos que dar o melhor de nós. Estive na presidência da Câmara, fiz o melhor que eu podia em prol daquilo que eu acreditava, da sociedade, e na Assembleia Legislativa dou de mim o melhor que posso. Márcio, você tem feito até aqui uma carreira política meteórica. No espaço de 2 anos, você elegeu-se vereador, virou presidente da Câmara Municipal e foi eleito deputado estadual. Nesse ritmo, você acaba se elegendo prefeito de Cascavel agora em outubro. Afinal, você é candidato à sucessão municipal em Cascavel? É candidato? Pretende disputar a prefeitura? Olha, Caio, em 2012, quando eu me propus a entrar na política, é porque eu era mais um daqueles que sabia criticar muito, falar o seguinte: olha, na política só tem gente que não presta, e eu não quero nem saber de política, eu quero que tem que mudar a política. Mas como é que vai mudar, Caio? Se as pessoas que prestam, se as pessoas de bem não quiserem se envolver na política. E eu falei, bom, eu vou parar de ser mais um que no Facebook, na rede social, no WhatsApp, critica todo mundo e tudo que acontece. Então eu falei, não, eu vou colocar o meu nome à disposição. Nas redes sociais, no WhatsApp, todo mundo é corajoso, meu né? Deus, como é corajoso, né? Eu falei, não, vou de maneira concreta e efetiva ver o que eu consigo contribuir para melhorar isso, melhorar a política, ajudar a inspirar outras pessoas a também se envolverem na política, pessoas de bem. E nesse cenário, Caio, você veja bem, eu acabei sendo eleito, falei, se eu não for eleito, pelo menos a minha consciência está tranquila, eu fiz a minha parte, coloquei meu nome à disposição. E agora, nesse cenário de prefeitura, é um cenário muito próximo disso, Caio, é um cenário onde as pessoas, naturalmente, você deve ter acompanhado, todo mundo acompanha as pesquisas, o nosso nome tem aparecido de maneira muito forte nas pesquisas a mais recente delas, se não me engano, divulgada em novembro, você apareceu com 23% das intenções de voto, 23, um pouco mais, né? Isso. E o Leonardo Paranhos, seu colega deputado, sim, está à sua frente com 33%. Exatamente. Então, você veja que é 23%, um pouco mais, Caio, é muita gente que tem o desejo de ver o nosso nome à disposição. Então, você veja que... Ou seja, você está mais ou menos dizendo o seguinte, não tem como não ser candidato. É muito difícil, Caio, não ser candidato. Mas não é uma candidatura construída por mim, porque eu não entrei na política para ser candidato de mim mesmo. Não entrei na política para representar os meus interesses ou os interesses de um grupo específico de pessoas. Se as pessoas querem que a gente esteja em algum cargo eletivo, é obrigação nossa colocar o nosso nome à disposição. Agora, tem que construir, tem que conversar com os empresários, tem que conversar com professores, tem que conversar com servidores públicos, tem que conversar com a equipe que está junto conosco no mandato, tem que conversar com o partido político, tem que ser uma campanha que seja construída coletivamente. Aí já começa certo. A política ninguém é candidato de si próprio, né? Mas tem uns que se colocam, né? Tem uns que são candidatos assim, eu sou candidato e quero ser prefeito de Cascavel a qualquer custo. Quer dizer, então não é uma candidatura que nasce com legitimidade para trabalhar em benefício do povo. É essa a visão que eu tenho. Então, estamos caminhando para isso, Caio, mas ainda estamos avaliando, conversando, para não tomar uma decisão que seja precipitada. Veja, Márcio, você certamente será, você sabe disso, muito questionado por sair de uma eleição e já entrar em outra sem ter terminado os mandatos conquistados. Isso Sim. Não há dúvida nenhuma, vai ter numa campanha. Como é que você pretende responder aos que vão acusá-lo de carreirismo político? De maneira muito simples, Caio. De maneira muito simples mesmo assim. Quem conduz a gente a um cargo é o povo. O povo é quem manda no nosso mandato. Se as pessoas quisessem que eu continuasse sendo vereador, não teriam sido eleito você para deputado. Para deputado. E outras, veja bem, Caio, eu fiz 1.412 votos para vereador. Tinham 1.412 pessoas que queriam que eu fosse vereador. Só em Cascavel eu tive quase 19 mil pessoas que votaram em mim para deputado. Ou seja, consideraram que estava cumprida a sua missão na Câmara. Eu não abandonei o mandato de vereador, não. O povo me conduziu para ser deputado estadual. Para ser prefeito de Cascavel, Caio,
é necessário muito mais de 19 mil votos. E você veja bem, então, que a democracia impera inclusive nisso. Agora a pessoa fala, não, eu acho que o deputado Pacheco ou o deputado Paranhos deve continuar sendo deputado. Os eleitores que o digam, né? É só não votar, por exemplo, no meu caso, é só não votar no Pacheco para prefeito. Eu não me elegendo prefeito, eu continuo sendo deputado e não deixo o mandato de deputado. Agora, se você tem lá 50, 60, 70, 80 mil pessoas contra 19 que eu fiz para deputado, querendo que eu seja prefeito, não há nada mais legítimo, mais democrático, mais honesto do que você passar a ser prefeito representando o interesse da população. Para mim isso é muito, muito claro. Márcio, o Cascavel, afinal, vai conseguir completar, na sua visão, na sua opinião, vai conseguir completar aí o cadastramento, a identificação biométrica de seus 200 mil eleitores e assim continuar garantindo o segundo turno? Olha, Caio, não consigo ter nem sequer uma avaliação de maneira... Porque, seja bem, ainda faltam, me parece que hoje, em torno de 25 mil pessoas, né? E tem apenas mais 14 dias pela frente. 15 dias, né? 15 dias. Então, você veja que... Não todos os dias úteis, né? Porque eu acho que o número, proporcionalmente, houve muito mais dias para que tivesse alcançado um número maior de pessoas do que agora você conseguir 25 mil pessoas para conseguir chegar a esses 200 mil eleitores. Depois ainda passa a ter, né, esse período até, acho que mais, se não me engano, que as pessoas ainda poderiam fazer o título. Então, Caio, é uma incógnita. Eu hoje, se fosse para apostar hoje, eu acredito mais... É que terminado o prazo, as pessoas ainda podem fazer o título e votar da maneira antiga. Daí já tem que pagar a multa, claro, tem toda uma situação. Mas, enfim, eu hoje, Caio, eu acredito mais na possibilidade de ter segundo turno. Né? Porque teve... Você acha muito ruim não ter o segundo turno? Qual é a visão que você tem a respeito de... Porque eu já ouvi de pessoas com bastante conhecimento, com lucidez, analisando esse fato, até dizendo o seguinte: o segundo turno ele é importante para aprofundar os debates da comunidade, para que os candidatos se exponham mais, e para também que o prefeito se eleja com uma maior representatividade, mas às vezes serve muito mais aos conchavos políticos, partilha de poder. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu concordo com essa avaliação, Caio. Se você for pensar em termos de legitimidade, porque daí você precisa, de fato, ter mais de 50% para conseguir ser o prefeito de uma cidade. Então, para esse aspecto, é bom que tenha o segundo turno. Falando do ponto de vista político, não do ponto de vista administrativo, que para a cidade acaba sendo importante, a representatividade, a força política da cidade, se tem segundo turno. Mas, para uma política mais séria, Caio, um turno só é melhor do que o segundo turno. Porque o segundo turno serve só para fazer conchavo, vira, na verdade, Caio, muito próximo de uma promiscuidade na política. É todo mundo querendo se aliar, pessoas que foram adversárias, aí quer se aliar, até a administração do município depois acaba ficando difícil, porque você tem que fazer aliança com um monte de gente, foge daquele planejamento que você tinha feito inicialmente. Você falou uma coisa importante: adversários de primeiro turno se aliam, sendo que no primeiro turno tiveram debates acirrados, com ofensas, e, de repente, estão juntos no mesmo palanque. Até umas incoerências, né, cara? Incoerência. Então, eu entendo assim. Cria no leitor um desrespeito pela política. Tendo um turno só, Caio, você faz um grupo que te apoia, ganhou, perdeu. Ganhou, você tem aquele grupo, vai administrar com aquela visão. Se tem segundo turno, aquele grupo você não pode fazer compromisso, você tem que pegar e ficar esperando tudo, porque no segundo turno virão outras possibilidades, enfim. Então, assim, é uma visão, depende. Se você pensar na legitimidade, é bom que tenha o segundo turno. Sim. Se você pensar do ponto de vista político-administrativo, eu entendo que um turno só não é ruim para o município. Ou seja, não é de todo mal. Não é de todo mal. Eu tive o prazer de receber no Jogo Aberto deste sábado o deputado estadual Márcio Pacheco, do PPL, eleito com mais de 25 mil votos, 19 mil dos quais aqui em Cascavel, está em seu primeiro mandato. Boa sorte nesse ano, Márcio, um bom trabalho na Assembleia. E esperamos lá que a classe política esse ano consiga dar uma contribuição maior para resolver os problemas, né, do Paraná e do Brasil. Caio, eu que agradeço e ainda em tempo desejar, né, a você, a toda a equipe da Tarobá, todos que nos acompanham, um ano muito abençoado, saúde, paz. Amém. É o que mais importa, né? E vamos em frente, continuar trabalhando com muita firmeza e representando sempre os interesses das pessoas que confiam no nosso trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço. Boa noite aos telespectadores, obrigado pela audiência e até o próximo sábado.